É isso aí, pessoal. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma daqui das nossas lives, agora também aqui às quartas-feiras. A gente ainda não sabe se nós vamos conseguir fazer semanalmente, mas ao menos de 15 em 15 dias nós vamos estar aqui com a Denise Drago, falando aqui sobre magia, saúde, sobre a metamagia no Saúde Essencial. Hoje a gente vai iniciar aqui falando sobre um tema que influencia cada vez mais os aspectos da nossa vida, mas que muitas vezes nós ignoramos: a nossa energia sutil nos campos da saúde. Mudanças de humor repentinas, aquela sensação de peso, às vezes ao entrar em determinados lugares, ou mesmo desgastes inexplicáveis em nossa saúde, não acontecem por acaso. As origens, na maioria das vezes, estão nos campos sutis, muito pouco ou quase nada explorados pela medicina alopática convencional, e todos temos a obrigação de lidar com esses campos, assim como de todo o nosso corpo biológico. Assim, cuidamos da alimentação e das necessidades físicas, mas também precisamos entender e gerenciar a energia que nos circunda. Energia essa muito sutil e que a maioria das pessoas, infelizmente, não se atenta para isso. Nesta live, portanto, a gente vai explorar aqui com vocês hoje como esses desequilíbrios energéticos podem afetar a sua saúde física, emocional e mental. E o mais importante, como é que você pode reequilibrar essa energia e mesmo da sua família para viver com mais vitalidade, com mais bem-estar. Vamos apresentar o nosso método personalizado da Metamagia, o Saúde Essencial. Alguns de vocês já são alunos nossos aqui, já conhecem. Para a grande audiência, talvez ainda não conheça especificamente o nosso curso voltado aqui para a saúde, que certamente vai te ajudar a identificar e transformar esses padrões energéticos negativos que impactam sua qualidade de vida e dos seus. Para isso, nós convidamos a nossa irmã Denise Draga, maga aqui da Escola de Magia, que vem se especializando nesse método e vai trazer aqui um bate-papo instigante aqui com a gente, para todos aqui da nossa audiência, com a sua presença e experiência profunda que já tem nesse campo das ativações para a saúde. Então, você que quer entender melhor sua energia, influência na sua saúde, descobrir formas práticas de manter aqui o seu equilíbrio, fica conosco até o final dessa live, porque essa conversa pode mudar sua percepção sobre o que realmente significa estar saudável. Vamos também aqui anunciar uma condição muito, muito, muito especial de entrada aqui no nosso curso Saúde Essencial, em conjunto com consulta aqui da Denise, né? Então vai ser uma explanação excelente, que, para além disso, é uma grande oportunidade
para você também se desenvolver no campo da magia, da metamagia, e já aproveitar aqui a nossa irmã, a sua agenda, que eu sei que é muito lotada, para que também está fazendo a sua consulta específica. Deixe já seu like, inscreva-se no canal e faça já suas perguntas aqui no chat, que ao final, como sempre, a gente vai estar respondendo aqui as suas perguntas, no limite aqui das nossas experiências. Muito bem, vamos começar, mas antes disso, deixa eu dar aqui meu boa noite para todas as pessoas que estão aqui conosco. Quem que está aqui com a gente na live hoje? Nossa irmã Liz Iacomini está aqui com a gente, meu grande abraço para você, minha irmã. O nosso irmão Domingos Caselli também está aqui afirmando aqui que tem certeza que vai ser de muito aprendizado, assim esperamos nós, irmão. A nossa irmã Joana Caetano também está aqui com a gente. A nossa irmã Lúcia Antonella, ela acabou aqui de se tornar membro aqui do canal. Seja muito bem-vinda aqui à nossa egrégora, minha irmã. O Luiz Mendes também está aqui conosco. A nossa irmã Carmen Bittencourt, meu grande abraço para você, Carmen. A Maria Santos também está aqui conosco. A Adriane Freire Souza também está. Nossa irmã Drica também mandando seu boa noite. Meu grande abraço, irmã. A Simone Perassol também está aqui conosco, seja muito bem-vinda, irmã. A Ângela Pereira também entrou, a nossa irmã Márcia Nogueira também, o Marcelo Pinheiro, Regina Lúcia, a Janes também aqui mandando seu boa noite, a Mariane Mazieri também está aqui conosco, seja bem-vinda, irmã, aqui no canal. A Adalberto também está aqui conosco, participando, a Janes, a Sandra Costa, o Betinho, o Lupo Palácio também está aqui conosco, nossa irmã Eli Souza, grande abraço, minha irmã. Silvia Wessex também está, seja muito bem-vinda. A Margarete Souza, a Maria Iodé, a Tânia Almeida, nosso irmão João Pedro também está aqui conosco, Despertar Penélope também está participando aqui com a gente, assim como o Fábio Virgulino, o Arquimedes e, enfim, pessoal aqui entrando na nossa live. É sempre um prazer imenso aqui ter todos vocês. Eu sempre digo isso, né? Com essa quantidade imensa de entretenimento que tem por aí, as pessoas virem prestigiar é um sinal muito, muito claro de que elas querem realmente se evoluir e se atentar para temas um pouco mais maduros, digamos assim, sobre a existência. Sejam todos muito bem-vindos e já vamos chamar já a nossa irmã Denise aqui conosco. A Denise já está aí, Caio? Já deve estar, né? Isso. Oi, Denise, boa noite. Boa Seja muito noite. bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Imagina, eu que agradeço o convite. É sempre bom estar participando contigo, né? Estou sempre do outro lado da live. Hoje eu estou aqui. Pois é, hoje a gente já estamos nos falando aqui remotamente, né? Remotamente. Denise, a gente tem aqui uma missão bastante especial hoje, que é tentar passar um pouco da experiência que nós temos, em especial você, com as ativações de magia aqui no campo da saúde, né, especificamente. Como a gente anunciou aqui, e a gente já sabe, é um discurso muito nosso aqui todo dia que a gente comenta, que o Saúde Essencial ele trabalha não apenas essas questões, mas os campos da própria casa da pessoa. As fontes de desequilíbrio são muitas, né? Eu sei que você lida com isso todo santo dia nos seus atendimentos, tem se especializado muito aqui no campo da metamagia, mas conta para a gente um pouquinho aqui da sua história e como que você enxerga hoje aqui a metamagia no seu trabalho. Bem, a história é um pouco longa, mas dá para encurtar um pouco, né? Eu comecei há muitos anos atrás, há décadas atrás, trilhei todo um caminho em casa de espiritualistas. Comecei na Umbanda, que é o início da minha jornada de conhecimento, de prática. Depois, durante muitos anos, eu fiquei na Umbanda, depois outras casas espiritualistas, e há mais ou menos uns 25, 26 anos, eu comecei na área das terapias holísticas, porque eu percebia que, mesmo as pessoas frequentando casas espiritualistas, existiam outros padrões de comportamentos que não eram explicados ali, né? Porque tem um ponto de vista religioso e aquilo não me satisfazia.
Então, eu comecei a trabalhar, né? Comecei com o Reiki, que foi, eu acho que a grande entrada para as terapias holísticas, e depois segui fazendo muitas cursos, né? Me especializando. Trabalhei muitos anos com apometria, foi muito bom, foi uma mudança na minha vida, a apometria. Até que há uns 2 anos e meio eu conheci a metamagia. Tá? Comecei a conhecer a escola, te conheci no canal de uma outra pessoa, e aí comecei a te seguir. E sabe quando fecha, quando dá né, o link? E principalmente porque a magia divina e a metamagia, junto com a magia divina, ela tem ela me deu um retorno de lá onde eu comecei, né? O trabalho com os tronos, com as energias todas. Então, assim, é muito realizador, muito realizador. É um caminho sem fim, né? Estou apaixonadíssima pela escrita mágica, a montagem de mandalas, que eu acho isso uma coisa muito legal, porque cada pessoa tem as suas dificuldades, está passando por necessidades específicas, e com a magia divina e com a escrita mágica, tu faz uma ativação de mandala específica para a pessoa. Isso é um grande diferencial, Sim. sabe? E o resultado é muito bom, muito bom. Você sabe, Denise, que assim, minha jornada também não é muito diferente da sua, né? Talvez a nossa diferença é que a gente está nessa há muitos anos. Eu fico vendo aqui alguns irmãos aqui se propondo a fazer terapia para terceiros, né? Sem nenhum apoio espiritual, apenas com as suas práticas desenvolvidas, às vezes com meses de experiência, né? E a Exatamente. gente vê isso de uma forma muito temerária, né? Hoje mesmo eu estava falando aqui com um aluno que ele falou assim: Ari, quando é que eu posso fazer para terceiros? Eu falei assim: você pode fazer a qualquer momento, irmão. A questão é a experiência, né? Esse, no final das contas, é a questão. Assim como Uhum. você, eu mergulhei muitos anos na Umbanda, em apometria, em ordens esotéricas, né? Uhum. E a partir de um determinado ponto eu comecei a perceber essa capacidade humana, individual, que cada um tem, de poder tratar de si, tratar do seu semelhante, né? A gente tem essa convicção de certeza, faz isso aqui todo dia, já tem Uhum. experiência muito grande com isso, mas a maioria das pessoas não se sentem incapazes ainda, né, em certa medida, às vezes em função mesmo da própria experiência, né, estão entrando agora nesse campo, e a metamagia veio coroar essa coisa toda. É verdade. Foi quando aqui a gente lançou o Saúde Essencial. Eu me recordo que você foi uma das primeiras pessoas aqui que se iniciou aqui no nosso processo, depois se iniciou nos cursos de formação de magia divina, magia do fogo, magia das pedras, e eu penso que isso aqui veio coroar aqui essa sua jornada, né? Com certeza. Porque é muito complicado sempre se envolver aqui nas questões dos outros. Uma coisa a pessoa está fazendo magia para si, no máximo para o seu lar, né? Coisa que a gente recomenda demais, mas É para verdade. terceiros tem que ter uma bagagem de terapia, não é não? Tem. Tem porque quando tu entra no campo alheio, tu precisa de uma retaguarda. Não só aí eu vou extrapolar, não só o conhecer como tratar a pessoa, como conversar com ela, porque eu sou maga, mas eu trabalho aí, não tem como, eu ainda sou terapeuta, né? Então eu vejo que a conversa ela é um ponto de partida para começar a entender o contexto que a pessoa se encontra. Então, tu tem que ter essa experiência, né, de comportamento humano, de como é que as pessoas lidam com as suas situações, mas se tu vai sozinha para isso, sabe, acaba respingando, vamos dizer assim, na tua própria vida. E o que acontece? O que eu sinto com a magia divina? Primeiro, que eu tenho um suporte maior do que eu já tive em outros momentos da minha vida, em outros trabalhos, outras ferramentas que eu usei, tá? E uma coisa que eu acho interessantíssimo, que para mim, e eu vejo que dificulta para as pessoas, é que as pessoas elas têm compartimentado uma série de informações.
elas não conseguem, às vezes, talvez porque elas não estão nesse caminho, não trabalhem com isso, ou estão recém começando né, a trilhar essa busca, os assuntos ficam, sabe, compartimentados, são um monte de pastinhas no computador que estão ali abertas muitas vezes e não tem um link. Então a pessoa fica, né, tipo assim, eu estou com algum problema no meu corpo emocional, no meu corpo mental, eu tenho questões de relacionamento, então assim, eu tenho os chakras, tem muita informação que não se complementa na cabeça das pessoas. Então, a magia me ajudou muito já vinha fazendo isso, mas me ajudou muito a enxergar um todo, assim, sabe? Enxergar o conjunto, sabe? Então, isso aí eu acho que dá uma robustez para a pessoa, até para ela se entender. Então, penso que essas lives com a magia, né, de saúde essencial, a gente pode aos poucos ir colocando algumas informações para as pessoas, para elas ir sedimentando isso, sabe? E começando a olhar, entender o contexto, embora tu tenha nas suas lives sempre trazido, né, informações sobre o contexto é a exopolítica, todo o contexto desse jogo, transição planetária, tá, mas como é que eu lido com isso, né? Essa daqui é a maior deficiência das pessoas, porque, enfim, está todo mundo refém aqui dos 5 sentidos, né? Visão, Sim. audição, olfato, e essas questões sutis, por elas não se manifestarem, pelo menos claramente na vida das pessoas, elas não compreendem a origem disso. Eu vejo aqui muitos que acabam atrelando as suas experiências de crença e de fé a essas origens, né? E isso daqui já é um grande avanço, com toda certeza, Sim. mas assim, a quantidade de influências que nós temos hoje e que pipocam no nosso corpo material, elas são imensas. Como eu sempre digo, todas, na verdade, né? Não há nenhuma experiência no corpo físico que nós tenhamos, na própria realidade física, que não tenha se manifestado nos campos astrais. Em especial aqui no campo da saúde, é, eu quero crer que chegará o dia que o que a gente faz aqui na saúde seja uma higiene quase pessoal das pessoas, que Uhum. elas possam aqui, inclusive, ter, para além dos procedimentos de magia, teurgia, todas as coisas que nós fazemos quando nós aplicamos, uma prevenção consciencial com relação a isso, para o equilíbrio da sua própria casa, dos seus familiares. Nossa, a gente vê demais isso, Denise, aqui. É. São pessoas que estão em estado de doença e não sabem que a natureza disso está vindo de outros campos. Cessam-se as causas, cessam-se as Com consequências, né? certeza. Uhum. Evidentemente, todos nós aqui, de uma maneira ou de outra, somos traumatizados pelo próprio jogo da vida que a gente tem, mas, como eu sempre repito nas lives, né, a ajuda foi enviada. E a ajuda somos nós mesmos. É o homem que vai tratar do próprio homem, e Uhum. o espírito que a gente trabalha aqui dentro da egrégora, como você bem sabe, é esse: é capacitando pessoas para compreender melhor aqui essas questões dos campos sutis e ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra, né? Eu Uhum. comecei essa história há muitos e muitos anos, eu era criança ainda, com benzedeira, sabia? Foi isso Conheço. daí que despertou em mim Uhum. naquela época, porque eu ficava chocado com, imagina, uma criança, né? E eu, naquela, sempre conto essa história. Eu cheguei a roubar as folhinhas de arruda lá do quintal dessa senhora, porque eu entendia que era na arruda que estava o negócio, que ela benzia com a arruda, né? Uhum. Falhei miseravelmente, claro, né, nesse processo, mas abriu todo um campo ali de entendimento. Hoje, a gente, no final das contas, sem nenhuma falsa modéstia, eu penso que a gente conhece apenas alguns milímetros, sabe, dessa história toda, o que já é muito mais do que as pessoas compreendem, e a gente tenta dividir isso, e nesse momento muito complicado que nós estamos, onde todos estão honestamente reféns aqui dessa ciência cientificada, materialista aqui que nós vivemos, e que dita procedimentos do que você tem, de quais são as causas disso, e que infelizmente também não dá retornos, né? E pelo menos
nos atendimentos que eu faço aqui, principalmente no campo da saúde, e essa coisa se abre demais, né? Principalmente as possibilidades de onde estão as, ah, as origens de terapias, as sincronicidades começam a acontecer. É claro, Com você já viu certeza. isso, sabe disso, principalmente com a ativação de magia divina, né? Magia do fogo, por excelência. A pessoa já começa ali a eh, quebrar cracas astrais, larvas, miasmas, né? Aqueles elementais mais grossos que tem, e quando não recolhem, né? Essas consciências deletérias aqui, Quando não, não, espíritos de toda geralmente. ordem. Quando não, não, né? É, Eu não, é a eu, maneira elegante aqui que eu tenho de colocar as coisas. Você sabe que eu não gosto de colocar faca no pescoço do espírito trevoso, né? Não é uma boa prática para saúde física. Mas eu assim só. é. E eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente também sobre o entendimento que você tem sobre essas ferramentas ancestrais, muito inovadoras agora que foram passadas, principalmente aqui no campo da metamagia, pelo menos assim eu reconheço, eu não tenho visto muito disso daqui em outros lugares, e como que você tem utilizado isso para analisar o contexto dos tratamentos que você faz, para, enfim, buscar o equilíbrio energético aqui das pessoas. Conta um pouquinho de como é que isso funciona. Então, para poder fazer, eu utilizo muito duas ferramentas, né? Primeiro, a radiestesia, que é a utilização de pêndulos, juntamente com gráficos que eu tenho, que eu trabalho, que também eu já desenvolvi, para detectar uma série de influências que podem estar acontecendo na pessoa naquele momento. Então, é sempre importante dizer que é naquele momento. Só que aquele momento, ele é fruto de algo anterior àquele momento, né? Então, se a gente fizer um levantamento de algumas influências que estão, né, no momento atuando sobre a pessoa, eu poderia começar, já que a gente aprendi muito bem nisso na magia divina, na metamagia, que assim, ó, a consciência ou a estrelinha, como tu coloca, né, nos cursos, essa estrelinha que é o nosso eu, né, enfim, ele vem jordaneando uma série de planos da vida, dimensões, faixas, até chegar aqui no plano natural, que é onde nós estamos. Então, aqui já tem muita experiência, tá? Chega aqui, entra num corpo biológico que tem um DNA que está travado, sabe? Já recebe esse DNA influências, então o corpo físico ele já é uma influência, tá? A pessoa tem uma egrégora pessoal, que é a egrégora da família, que é bem ilustrado, né, no curso de saúde essencial. Ela tem, desta família, ela tem influências dos ancestrais. Ela tem uma história pessoal desde o momento que ela nasceu. Nós estamos vivendo num momento de transição planetária, e eu vou parar por aqui, porque já deu para perceber a quantidade de influências que existem, e aí fica complicado se tu não passa alguma informação para a pessoa. Olha, a tua questão, por exemplo, de prosperidade, de relacionamento, de trabalho, está barrando em determinados pontos, né? Não se consegue fazer um levantamento em todas essas variáveis que nos compõem. Então, a gente consegue concentrar em um determinado espectro, vamos dizer assim, desse momento que a consciência está vivendo. É verdade. Eu tenho, outro dia, uma pessoa me relembrou uma frase que eu acho ela muito apropriada para os tempos que nós vivemos, né? Ele dizia que quando a gente perde dinheiro, a gente não perde nada. Quando a gente perde saúde, a gente perde muito. Quando a gente perde o caráter, a gente perde tudo.
né? Uhum. Sem querer aqui fazer juízo de valor aqui do comportamento das pessoas, mas ficando apenas no campo da saúde, a maioria das pessoas sabe disso, a preciosidade que é esse estado de vitalidade, vamos colocar dessa maneira, Com certeza. até porque sem isso não se consegue absolutamente nada, né? E, infelizmente, o que a gente vive hoje é um estado, no mínimo anacrônico, diria até meio desesperado, em função do pouco suporte do Estado com relação a essas questões, havendo aqui algum apoio de medicina, ela também é muito restritiva em todos esses campos. Uhum. E quando a gente comenta para as pessoas assim que a maioria esmagadora de todas as doenças das pessoas, os desequilíbrios, eles acontecem no campo astral. Não há dúvida com relação a isso. Todas Uhum. as condições que nós temos aqui, na melhor das hipóteses, em especial no nosso corpo biológico, elas vão ser remediadas com algum tratamento. Aliás, exatamente isso que faz, né? É Remédio. remédio, né? Remédio Uhum. remedia. E essa capacidade aqui que a nossa sistemática desenvolveu, em conjunto aqui com a capacitação de cada um dos profissionais, eu acho sensacional pela essa perspectiva holística. Essa palavra também está bastante desgastada, né? Uhum. Talvez mais que quântica, né? Mas as coisas continuam sendo como são, né? Uhum. E o que a gente tem recomendado muito, pelo menos eu bato muito na tecla com as pessoas, é isso: preste atenção em outros campos, se desenvolva nesse sentido, aprenda, crie realidades interessantes, porque senão, independente até, sabe, Denise, do falecimento do corpo biológico, que é inevitável em algum momento que aconteça, e Uhum. infelizmente muitos partem aqui em função de saúde, há um ressentimento, né, da alma, um ressentimento grande de não ter conseguido vivenciar. Então, penso que é chegado a hora aqui de todos nós aqui nos capacitarmos nessas questões, aprender, ser abertos ao máximo possível de informações, e aquelas pessoas que ainda tenham dificuldades com isso, ok, eu gosto muito de me colocar na posição de advogado das pessoas perante leis divinas que ela não faz a mínima ideia como funcionam e o que a gente conhece alguns parágrafos, né. Aí Uhum. essa ajuda tem, eh, percebido, pelo menos aqui nos seus atendimentos e nos meus, é a olhos vistos, né. Cessam-se as causas, cessam-se as consequências. Mas independente disso, ah, as pessoas também têm muitos padrões emocionais muito mal Uhum. resolvidos, né, elas não associam diretamente aqui a questões de saúde. A minha praxis aqui, ela é uma ligação direta dessas questões. É, a questão. Problemas emocionais mal resolvidos, eles vão se acumulando a tal ponto que acaba pipocando na matéria de uma forma ou de outra. Você vê isso também no seu trabalho? Ah, com certeza, ali. Eu acho que junto com essa questão emocional que a gente tem dificuldade de nos diagnosticar o que realmente está pegando, o que sentimentos, que emoções, principalmente emoções, porque Sim. elas são mais viscerais, elas estão muito conectadas com o corpo físico, né? Mas eu vejo, né, que as coisas começam no mental, sabe? Por exemplo, a gente passa por uma experiência, aquilo é impactante. Primeira coisa que reflete é no nosso mental, sabe? E a partir do mental, o mental ele vai acionar no cérebro, no corpo físico, uma série de química, que é o estresse, que é aquilo que, né, ou tu foge ou tu enfrenta. Então, assim, as pessoas estão muito, muito, muito nesse padrão de comportamento. E o que acontece? Entra aquilo que tu vem batendo há muito tempo aqui na escola: medo, o medo, o medo, sabe? E as pessoas não conseguem sair dessa situação. Esse medo ele vai fazer com que o teu corpo fique estressado, que tu viva no que se chama de cérebro reptiliano, que é a base do cérebro, que é a parte instintiva, e tu fica naquele estresse de reação. As pessoas estão extremamente reativas, elas não estão conseguindo utilizar a parte frontal do cérebro, que é o pensar, que é o parar, observar aquela situação, me serve, não me serve. Então, está muito
à flor da pele as coisas. E não tem como não ressentir no corpo físico. Então, realmente, quando tu consegue, a pessoa que tu passa as informações, que ela consegue perceber e ela consegue olhar para si e entender que determinados gatilhos que acontecem na vida dela promovem uma série de reações em cascatas, se ela parar para fazer. Eu tive que fazer isso na minha vida. Eu tive que fazer isso. De tanto tomar na cabeça, né? De se envolver em situações desinteressantes, como tu coloca, eu tive que, de tanto levar na cabeça, eu tive que aprender. E, infelizmente, parece que é tomando na cabeça que a gente aprende. Sabe? É meio perversa essa pedagogia, né? Mas, enfim, é o que temos, certo? Então, o começar a se observar, começar a perceber que o cansaço físico, que o desânimo, que o estresse, tudo isso, ele é um componente que já faz parte da pessoa. Então, o que acontece? A tua frequência, ela tá baixa. Porque tu está vibrando a nível de instinto, tu está vibrando, vamos dizer assim, com os chakras básicos, né? Até o umbilical, que é uma parte muito das emoções. Quando sobe para o cardíaco, tu já começa a dar uma tranquilizada nas tuas emoções, que é o que te tira. Mas lá no fundo tem, me parece assim, uma crença, um ponto de vista sobre a vida, um ponto de vista sobre sintomas. Eu não gosto muito de usar a palavra doença, eu penso que é sintoma, porque o que acontece? Dá uma informação não legal que vem, né, do mental, passa por esse emocional, por toda essa química, isso aí. Eu vou dizer a palavra tartarizar, porque eu acho que ela é bem forte, mas ela mostra bem o que acontece, né? Um tártaro, vamos brincar, um tártaro no dente, sabe? O que tem que fazer? O dentista tem que usar uma maquininha para tirar, sabe? E é muito desconfortável. Só que nós temos tártaros muitas vezes. E aí eu vejo que a magia é uma beleza para fazer isso. Pelo menos começa a limpar uma camada grossa, porque imagina, tá? Os teus corpos sutis, eles estão interligados entre eles e com o corpo físico. Então, é um conjunto, sabe? É um sistema que uma parte do sistema está desequilibrada, ela vai automaticamente, com o tempo, desequilibrar mais. É fácil a gente identificar no corpo físico os sintomas, mas antes disso, os sintomas são emocionais, os sintomas são mentais, sabe? E aí a gente consegue perceber isso depois de anos de estudos, né? De anos de práticas, de anos. Eu sou uma pessoa muito curiosa com relação ao comportamento humano. Eu adoro estudar isso. Eu amo Jung, sabe? E isso me remete a muitas informações. E aí o que acontece? As pessoas não têm esse acesso, sabe? E também talvez não seja nem interesse delas de terem esse acesso, mas hoje está cada vez mais importante tu saber cuidar de si, cuidar da tua família, cuidar do teu entorno, que é o que tu fala, né? Tu pode não ser atacada, mas o teu entorno vai ser, se tu Pois é. não tiver. E você lembrou muito bem, né? Essa questão mental das pessoas, que tudo começa no mental, e as pessoas, infelizmente, elas, elas pensam errado. É a maneira mais simples que eu tenho de expressar isso. Esse pensar errado, em geral, começa ela construindo o que não quer, ao invés do que quer. Você trabalhando de forma muito reativa a vida, né? Isso é a maioria das pessoas tentando, de uma maneira ou de outra, ir apagando os incêndios do dia a dia, e tudo que resiste, persiste. Então, essa maneira muito equivocada de fazer projeção mental, a tudo que eu pude perceber, é o ninho da cobra
de todas essas patologias aqui que nós temos, né? Não estamos aqui querendo, de maneira nenhuma, Julgar ninguém, tirar né? outras fontes com relação a isso, mas olha, a minha experiência, ela reza isso. Ao redor de 5% apenas das patologias que nós temos, elas têm origens naturais, vamos dizer assim, não? A grande maioria é justamente por um pensamento equivocado no viver. Isso gera egrégoras em volta da pessoa, afasta suas próprias egrégoras, que a gente repete exaustivamente no curso Uhum. do Saúde Essencial. Ninguém está aqui sozinho, muito pelo contrário, e nós devemos e precisamos sim evocar essas consciências que nos cercam desde sempre, né? É Uhum. pontual aqui a nossa jornada que a gente está vivendo, e as pessoas se sentem muito isoladas e alimentando um conjunto de pensamentos inapropriados que, por sua vez, ah, são usados como repasto de alimentação para outras consciências negativas. A pessoa vai entrando no looping tal que daqui a pouco pipoca naturalmente ah, a dita doença, né? Em qualquer estágio que seja. Eu tive uma senhora que eu atendi ela esses dias aqui, já tinha atendido ela há muito tempo, e ela tinha um quadro cancerígeno muito sério, né? Não sei, se eu não me engano, isso, não sei. E estava lá pronta para entrar em cirurgias, aquela coisa toda, e aparentemente, com o que nós fizemos, eu sempre coloco dessa forma, né, Denise? Eu não gosto de ficar vendendo virtude do que a gente faz, acho Uhum. muito inapropriado. Principalmente os colegas que, além de vender essas virtudes, ainda ficam clinicando, né? Que eu acho uma coisa complicada. Talvez até legalmente equivocada, né? Mas, de qualquer maneira, essa senhora acabou se afastando desse processo mental que ela estava, e a olhos vistos ela teve melhoras lá muito consideráveis, inclusive nos exames que ela fez, ao ponto que ela simplesmente está considerando a cirurgia para retirar silicone antigo, sabe? Olha só. Não mais para entrar na questão, porque ela vai entrar em rádio, vai entrar em químio, aquela coisa toda, né? Uhum. Mas me parece que, em conjunto com as práticas que a gente faz, que é o que eu sempre faço aqui para todo mundo, mas somado a essa mudança de atitude mental, né, ah, isso reverteu e reverte mesmo. Mas reverte assim claramente. É Uhum. apenas uma questão de tempo e do quanto a pessoa obstaculiza isso, quanto que ela sabota esse próprio processo, né? Eh, mas, no fundo, você sabe como eu penso, eu sou um grande indulgente do ser humano, né? Porque, como você relembrou no comecinho da live, a gente não vem com manual nenhum, né? Não. Então a gente tem que se virar, literalmente, nessa realidade absolutamente controlada, que não joga por nós, e ultimamente, inclusive, tendo que jogar apenas o jogo da medicina alopática, né? Se você jogar outro jogo, né, você é visto com maus olhos, esse tipo de coisa toda. Mas, curiosamente, todas as pessoas que têm aqui adotado aqui a nossa metodologia, com os cursos, em especial do Saúde Essencial, eu bato muito nessa tecla do Saúde Essencial, porque a gente construiu isso justamente para o que eu chamo de arrimos espirituais da família, né? Aí Em eu geral, mães, em quero geral, te. mães, né, que tem que segurar a onda de marido, de filho, Sim. de parente, essa coisa toda, naturalmente já faz isso, né? E isso capacita demais aqui essas pessoas. Embora eu veja aqui que muitas delas têm suas limitações, é por isso, inclusive, que a gente está fazendo essa live, para deixar muito claro aqui os atendimentos que, em especial, você faz para auxiliar enquanto a pessoa não desenvolve, né, suas próprias competências. Eu sempre digo aqui para todo mundo, quando eu faço atendimento, eu falo assim, eu não gosto de fazer atendimento. Por que disso? Porque a cada um que eu faço é uma demonstração inequívoca que eu não fiz o meu trabalho de ensinar as pessoas, né? No final das contas é isso. E é claro, tem a realidade, as pessoas acabam É. confiando muito na gente, né, pela Uhum. credibilidade, a angústia do trabalho do dia a dia, não tem tempo às vezes, né? Mas o problema continua. Os problemas nos campos sutis eles continuam e vão aumentar.
ao que a Deixa eu gente te pensa, falar uma né? coisa, que eu acho que quando tu contou essa situação aí que tu passou com essa senhora, eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo ano passado, quando eu ainda não tinha magia do fogo, nem a magia, eu ainda não era maga. Eu tinha feito os outros cursos da escola e tinha feito o Saúde Essencial. E aí eu tenho um cliente já de muitos anos que ele é médico, e ele me mandou uma mensagem bem apavorado não, mas bem complicado, me pedindo muito ajuda, que o pai dele tinha acabado de entrar na UTI do hospital e com AVC, e os médicos não estavam conseguindo resolver a situação. Eu digo, tá, tudo bem, eu vou abrir uma mandala. Eu não tinha nem fogo nem pedras, né? Só a mandala medicinal. Quer dizer, não é só a mandala medicinal, tô falando errado. E aí eu fiz a mandala, coloquei o nome do pai dele, coloquei o hospital, coloquei tudo, né? Digo, bom, tá feito, a minha parte está feita. Foi um atendimento assim de noite, assim, ele me pediu, eu digo, não, tá mal, vamos lá, vamos fazer. Tá, tudo bem. Foi uma sexta-feira de noite. Domingo, ele me mandou uma mensagem assim: Denise, tu não vai acreditar. Eu digo, vou, acredito. Meu pai está muito bem. Meu pai está bem. E o que aconteceu? Ele disse que ele, como ele era médico, ele conseguiu ficar no hospital perto do pai. E ele, de madrugada, ele é um médico que tem uma perspectiva tipo a linha de pensamento do Dr. Lai Ribeiro, que tem uma outra perspectiva da medicina. Esse meu amigo, que é amigo já, ele, de noite, de madrugada, ele estava ali, não sei o quê, e ele lembrou, que aí é a abertura dos campos de possibilidades, ele lembrou de um procedimento que o doutor Raí Ribeiro tinha ensinado no curso que ele fez, e ele fez com o pai. E foi isso que alterou, porque os médicos não estavam conseguindo fazer. Eles não entenderam o que aconteceu com o pai dele, mas ele entendeu. Esse, Então, ele fez esse um exemplo, procedimento que não teria sido, entre aspas, dentro da medicina, que ele aprendeu fora, mas que ele, nervoso por causa da situação do pai, claro, mas quando ele acalmou, ele disse: não, não é possível. E é assim que eu vejo que, no caso, a mandala medicinal, né, ajuda muito. A pessoa tinha informação de como ajudar o pai, já que os outros médicos não estavam conseguindo fazer aquilo, e ele, sabe, ele acessou a informação, ele fez, e o pai começou dali a melhorar, e melhorar, e melhorar, sabe? Então, é justamente essa questão do curso Saúde Essencial. Tu não precisa ser mago para ativar uma mandala medicinal, né? Tu ensina exatamente, direitinho lá no curso que a pessoa tem o quê? Uma egrégora pessoal que dá suporte, que ela tem um anjo de sustentação e tem uma sustentação dessa egrégora que, na hora, é o que tu tem na mão. Por que não lançar mão dessa possibilidade? as pessoas ficam muito deslumbradas quando nós colocamos esses exemplos e tantos outros que acontecem diariamente, que Sim. entra no campo do sobrenatural, dê o nome que queiram para tudo isso, né? Eu levo isso daqui de uma forma muito normal, talvez em função do trabalho, né? A gente não vê grandes coisas, mas as pessoas se impressionam bastante. E esse seu depoimento, eu acho que ele coaduna muito com o espírito da própria magia. Eu não vejo a magia como um ato terapêutico em si. Sim. Muitas vezes o mago, sim, ele é um terapeuta e é uma questão diferente. É. Embora, com quase 100% dos casos, quando nós fazemos ativação de magia, quase não, 100% dos casos, aquela grande quantidade de energia negativa, que a gente não consegue nem mapear, se isso daqui são Uhum. consciências, são larvas astrais, seja lá o que for, isso já é recolhido. Por si só, já acontece ali uma melhora no campo das pessoas, fatalmente acaba ativando as próprias forças naturais, espirituais e divinas da Uhum. pessoa, as egrégoras, né, que fazem esse trabalho, mas curiosamente, e eu acho que isso que é o mais impressionante,
As ativações de magia, elas abrem campos de sincronicidade tal Uhum. que a pessoa, o indivíduo, a situação, as coisas começam a se alterar. Aparece um médico, o médico pede um exame que não tinha pedido, né? Alguém vem dar um toque, como aconteceu nessa situação, ou seja, aquele campo de realidade desinteressante, ele começa a se desanuviar, e de forma muito natural, e muitas Uhum. vezes atrás da própria medicina convencional, surgem lá as respostas, né? É Sim. um tal de pedir exame que não pediu, conseguir internação que não conseguia, né. Tem de tudo um pouco. A gente só olha isso de longe, pelo menos assim eu procuro sempre atuar, eh, fazendo o que eu posso fazer, de abrir esses campos de oportunidade, que penso que no máximo é o que a gente faz. Chegará o dia que a gente ainda vai compreender a grandeza de tudo isso, eh, assim como eu, você também está presa aqui na matéria com as suas limitações, né, como todos os outros, e a gente infere muito disso por esses conhecimentos ancestrais que a gente acabou se dedicando de uma maneira ou de outra, as iniciações que nós tivemos, mas a cada dia que passa, aquela frase do, ah, a nossa vã filosofia, acha coisas e a realidade é outra, né, cada vez mais se sustenta nesse sentido. Ah, no campo da limpeza energética, uma das coisas que eu estava aqui comentando, que eu acho que chama muito a atenção de todos, e no sistema da metamagia, a gente teve um avanço significativo nesse segmento, porque todos os atendimentos até então que eu fazia, eles eram presenciais, né. Todos eles Uhum. eram presenciais, e eu comecei a fazer vários testes e atendimentos e tudo mais para ver se eu conseguia fazer remotamente aquilo que eu sempre fiz presencialmente. Uhum. E fiquei realmente muito impressionado de que, a depender da capacidade mental do mago, é que isso daqui acontece. E bato muito nessa tecla com os magos, né? Leve sua mente que a coisa realmente acontece. Acontece assim com você também? Acontece. Eu vou te dizer uma coisa, infelizmente, foi necessário se passar por aqueles eventos de 2020 para as pessoas, quando começou a telemedicina, para as pessoas aceitarem esse tipo